Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Já estou no capítulo 7, falando a respeito do casamento. O capítulo 7, Paulo ele dedica todo esse capítulo para falar a respeito do casamento. Lembrando que, claro, a carta originalmente não era dividida em capítulos e versículos. Paulo, num trecho da carta, ele dedica parte dela para falar a respeito do casamento. E hoje, como nós temos acesso à divisão, ficou mais fácil nos guiarmos dentro da mesma. Vamos lá então. Lembrando, eu tenho uma playlist com todos os vídeos desta carta. Eu vou deixar no card acima para que você possa assistir. Vamos lá. Está aí. Continuação, versículo 14. Eu vou continuar aí. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Da outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Interessante isso aqui. Ele diz porque o marido, porque que é gar. Então, visto que o marido, aner, que é o marido incrédulo é apistos, que não crê em Deus, que não confia em Deus, é santificado. A palavra santificado aqui, o verbo é hagiazo. Hagiazo dá a ideia de dedicar-se a Deus, consagrar-se a Deus, purificar, limpar externamente. Então, a ideia que Paulo tem aqui é que o marido que não crê em Deus, o incrédulo que não acredita em Deus, ele passa a dedicar-se às coisas de Deus, porque hagiazo é também um dos significados, dedicar-se a Deus. Ele pode dedicar-se às coisas de Deus através do convívio da esposa. Interessante. Ou seja, a convivência desse marido no dia a dia, vendo a fé dessa esposa, ele vai aprender a dedicar a Deus. Porque hagiazo também significa, claro, hagiazo também significa separação, purificação, no sentido de santificar, entregar, mas também a palavra santificada, ela significa reconhecer, dedicar-se a Deus, reconhecer as coisas de Deus. Então, o convívio no dia a dia, esta pessoa, esse marido que não acredita em Deus, que é incrédulo aqui, não é um ímpio. Aqui, a palavra incrédulo que ele usou, que é a pessoa que não acredita em Deus, é que ele não confia em Deus, ele é um descrente, que não crê. Então, no convívio com a esposa, esse marido, ele vai passar a dedicar-se às coisas de Deus. E a esposa, gunê, incrédula, mesma palavra, o adjetivo apistos, que não acredita, que não é crente, que não confia em Deus, é santificada, o mesmo verbo hagiazo, no convívio do marido crente que crê em Deus. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Impuros aqui, acatartos. Acatartos aqui no sentido não purificado, imundo, e no sentido moral, de pensamentos e vida impura. Então, veja bem, se, no caso contrário,
os filhos não teriam uma vida moral pura. Então, agora, como os dois aceitam viver juntos, mesmo um deles seja descrente no que em Deus, aí sim, os filhos agora, eles podem ter uma vida moral pura, porque o contrário seria o impuro, ter uma vida moral impura, com pensamentos impuros, com maneiras impuras. Então, como agora, tanto o marido, ele consente viver com a esposa ou vice-versa, os filhos automaticamente vão ser moralmente puros. Impuros aqui é isso que eu falei, não é impuro aqui, não é porneia, não. Aqui é akatartos. Esse adjetivo é isso, em sentido moral, de pensamento e vida impuros. Seria isso aqui. Porém, agora são santos, hagios, o adjetivo aí que vem da palavra, vem do verbo hagiazo. Ou melhor, o hagiazo vem da palavra hagios, que é o santo. Pode ver a ideia de santo é separado, dedicado às coisas de Deus. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então é o seguinte, ele consentiu, não quis, se esse descrente aí, ou se esse incrédulo aí, ou esta mulher incrédula, não quiser viver junto, que se aparte. Apartar é horizo. Horizo é separar, dividir, ir embora, despedir, divorciar. Que se aparte, horizo novamente. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão. Servidão aqui reduzir a escravo. Metaforicamente, entregar-se totalmente às necessidades e ao serviço de alguém e tornar-se um servo. Então ele não torna ser dependente dessa pessoa, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado para a paz, ficar em paz, não ficar ali debaixo de um jugo, de uma servidão, de uma dependência, não. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ele faz uma pergunta. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que ordeno em todas as igrejas. Interessante, por que Paulo faz esta pergunta? Lá em Pedro, ele dá uma luz, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de sua mulher. Talvez Paulo esteja falando isso, pois como sabes, ó mulher, que é gunê, salvarás aqui é soso, o verbo é soso, vem de salvação. Salvarás o teu marido, Ander? Ou como sabes, ó marido, salvarás a tua mulher? Provavelmente Paulo tinha em mente que pelo bom procedimento de qualquer uma das partes, conseguiria salvar o outro cônjuge. Provavelmente Paulo tinha isso aqui em mente. E ele, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Andarei a caminhar, seguir o caminho, conduzir-se pela vida. Então, cada um segundo que aí é de acordo, na medida que o Senhor lhe tem distribuído. Merizo aí, conceder, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas.
Então não era um mandamento só para a igreja de Corinto, para todas as igrejas. A igreja aqui, a palavra eclésia, eclesiais, o substantivo aí, eclesiais, essa palavrinha grega aqui, ela está o substantivo está no dativo plural feminino, então é um plural. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando circunciso? Não se faça circuncidar. Então, é essa ideia que Paulo está tendo. Então, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Então, ande da minha forma. Você é um gentil? Ok. Você é um judeu? Ok. Se você é um judeu, não precisa de fazer a circuncisão. Se você é um gentil, não precisa circuncidar ou desfazer a circuncisão quem é judeu e fez. Então, ande como o Senhor lhe chamou. Olha, se alguém é chamado estando circunciso é peritimeno, que é a ideia da circuncisão, cortar ao redor. Não desfaça. Foi alguém chamado circunciso? Não faça circuncidar. O verbo aí, peritemeno. E ele continua, Paulo continua aí, ó. A circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Porque lá na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai tratar isso com muita dedicação. Lá em Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Tem um lugar que ele vai chegar a dizer o seguinte, que a verdadeira circuncisão é aquela que o ser humano é circuncidado de coração. A pele que tem que ser tirada é aquela que cobre o nosso coração para que nós tenhamos fé e amor em Jesus e obedeçamos os seus mandamentos. Porque esta lei da circuncisão era uma lei cerimonial e não uma lei pela qual as pessoas poderiam ser salvas. Isso aqui é uma lei cerimonial, e esta lei cerimonial, ela estava apontando para uma realidade maior. Assim como o tabernáculo, o sacrifício de animais, todo aquele ritual de culto ali da antiga aliança apontava para uma realidade maior, a circuncisão também, ela apontava também para uma realidade maior, porque apontava para a circuncisão de coração. No passado era uma circuncisão visível, todos poderiam ver o corte que foi feito, ali tirando a pele. Mas agora, na nova aliança, a pele que tem que ser tirada é a do coração, é a que cobre o coração das pessoas incrédulas, para que elas possam crer no Senhor. Então por isso que fala, circuncisão em si nada é, e a circuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças. Ordenanças aí é a ideia de os mandamentos, os preceitos do Senhor, de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Olha aí, cada um permaneça na vocação, clésis, a convocação que foi chamado, Kalel. Foste chamado sendo escravo? Olha só, foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Ou seja, Paulo diz, você foi chamado, Kalel aí, chamado, que a igreja é eclésia é de duas palavras, ek e kalel, chamados para fora. Então você foi chamado sendo um escravo, ser escravo de alguém? Não preocupe, não tenha preocupação com isso. Mas se você tem uma oportunidade de comprar a sua liberdade,
faça, não há problema nenhum também. Porque o que foi chamado, olha, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Ou seja, de Cristo, todos nós somos servos ou somos escravos, tanto o escravo como o livre. Hoje nós não temos esse tipo de problema, mas no período de Paulo, em que o Império Romano ele tinha milhões de escravos, isso era comum. As pessoas possuírem, que tinham posses, condições, alguns escravos, alguns servos, a palavra é servos. Então, olha, você aceitou Jesus sendo o escravo de alguém, agora para o Senhor você é livre. Para o Senhor você é livre. É que esse Senhor aqui é curios. Todas as duas palavras aqui é curios, e escravo aqui é doulos. O substantivo é doulos. E liberto aqui é peleuteros. E peleuteros é escravo que foi libertado da servidão. Então, se você foi chamado sendo um doulos, você agora é um liberto do Senhor. Do mesmo modo, semelhantemente, da mesma maneira, igualmente, o que foi chamado eleutérios, ou seja, nascido livre, é escravo, doulos de Cristo, do Mashiach, Christos. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Aqui está dizendo, porque fostes comprados, agorazo, aí a palavra grega aí, o verbo é agorazo, que é comprar no mercado de escravo. Então, por preço aí é time é um preço, é uma variação, é o preço de alguém. Então, vocês foram comprados por um preço. Não vos torneis escravos de homens, e aí homens aí não é o sentido de uma pessoa, é no sentido de antropos, de ser humano como um todo. Então, se a pessoa te considerar isso, eu fui comprado por Jesus, então eu não sou mais escravo dos homens. Eu ainda fisicamente estou servindo a um Senhor, a um homem aqui na terra, no caso dos irmãos lá que tinham aceitado a Cristo. Mas para Cristo eu sou livre. Sou livre para servir a Deus. Olha, eu sou livre para ser escravo. Interessante. Ele é livre, mas ao mesmo tempo ele é escravo de Cristo. Porque ser servo de Deus, essa escravidão a Cristo, ela é baseada no amor e na entrega, e não na imposição. Ele nos compra com alto preço, mas para servi-lo com total liberdade. Irmãos, olha aí. Cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus. Novamente ele volta a tratar de outro assunto agora. Permanecer é ficar, aquele que foi chamado, Kalel. Com respeito às virgens, claro que aqui ele está concluindo o assunto em cima, mas ele vai tratar de outro assunto logo em seguida. Irmãos, cada um permanece diante de Deus naquilo que foi chamado, ou seja, sendo escravo, sendo livre. E agora ele vai mudar de assunto. Com respeito, pode ver, com respeito, concernente, no interesse de, que a palavra aqui é peri, as virgens, partenos, é uma mulher que nunca teve relação sexual com um homem, não tem o mandamento do Senhor. Ou seja, a Bíblia é interessante, você pode ler a Bíblia toda, que você não vai encontrar um mandamento específico a respeito das virgens, as moças que estão na casa do Pai. Não tem o mandamento do Senhor, epitagem, injunção, mandamento, comando do Senhor, curios. Porém, dou a minha opinião. Então, agora é uma opinião de Paulo. Como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então, Paulo agora, ele vai dar um parecer. Vai dar um parecer.
a respeito de como proceder às virgens. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Paulo, ele estava alertando para as virgens que iam contrair o casamento. Olha, considero, eu penso, por causa da situação angustiosa e circunstância, calamidade, aflição, situação extremamente difícil nos dias de Paulo, da situação presente, eles temem estar presente, ser bom para o homem ou para a mulher. Claro que ele usou a palavra antropos, e pode ser tanto o homem quanto a mulher, permanecer assim como está, ou seja, não casar. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Por que Paulo está aconselhando isso? É devido à condição momentânea daquele tempo de Paulo. O império estava vivendo um momento de tribulação muito grande. E muito provável que Paulo já estava aí no período do governo de Nero. E claro que o Império Romano todo vivia em grande turbulência. Então Paulo, com certeza aí nesse período de Paulo, o Império estava vivendo algumas turbulências. Então, ele está casado? Não procure separar-te. Estás livre? Ou seja, livre é lucis. Está, não tem livre, solto de mulher, não procures o casamento. Mas, olha aí, se te casares com isto, não pecas. Também se a virgem se casar, por isso não peca. Assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, deixa eu ver aqui. Tem mais 10 versículos. Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou encerrar esse capítulo. Olha, mas se te casares, com isso não peca. Ou seja, então, o casamento não é um pecado. Paulo não estava proibindo o casamento, mas a situação e a condição daquele momento em que Paulo estava vivendo ali no Império Romano, as pessoas que casassem, elas teriam uma tribulação. Ou talvez Paulo estava prevendo lutas durante esse período aí do Império, porque os cristãos seriam perseguidos. Agora imagine só, o cidadão casado, filhos, nesse período não tinha tecnologia para evitar filhos, as pessoas casavam e tinham vários filhos. Imagine sair correndo de uma cidade com crianças, era difícil. Uma pessoa sozinha é muito mais fácil, muito mais tranquilo de deslocar de um lugar para o outro. Por isso que ele fala, se te casares, gamel, contrair núpcias, com isso não pecas, hamartano, verbo é hamartano, ou seja, cometer um delito contra Deus, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. Então, se ela se casasse, ela não estaria violando a lei do Senhor. Também, se a virgem, aí a Partenos, se casar, gamel, contrair as núpcias, por isso não peca. Ainda assim, ou seja, elas não estarão cometendo um delito, violando a lei do Senhor. Ainda assim, ou seja, além do mais, tais pessoas sofrerão, e sofrerão aí, essa palavra aí, erro, é ter, vai vir sobre ela o quê? Angústia. E angústia aqui é tríplices. Esta palavra tríplices, ela ocorre 43 vezes no Novo Testamento. Interessante. E muitas das vezes ela, pode ver que eu estou abrindo aí, ela significa tribulação. Tribulação. Lá em Apocalipse,
ela ocorre várias vezes a palavra trípsis, ou seja, sofrerão tribulação na carne. Carne aí é sarx, corpo físico, e eu quisera poupar-vos, ou seja, eu queria poupar vocês desta tribulação que vocês vão passar. Eu vou ficando por aqui, que já tem 25 minutos aí. Deixa eu voltar aqui. Então 25 minutos, para não ficar muito extenso o vídeo. Então no próximo vídeo eu estarei concluindo esse capítulo 7, falando a respeito do casamento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe rica e poderosamente.